O ano de 1918 foi a passagem de uma viagem sem volta para uma nova era. A era da velocidade, da vaidade e da violência. O último ato de uma época. Belle Époque. O auge do conhecimento humano nos levou à Primeira Grande Guerra. Mais de 70 países envolvidos, 70 milhões de soldados mortos em combate, 4 anos de guerra a um custo de 180 bilhões de dólares e mais de 10 milhões de vidas. Todo o mundo foi abalado por esse conflito. A guerra que era para acabar com todas as guerras, na verdade se tornou a mãe de todas elas. E depois de ter 2 navios mercantes afundados, o Brasil entra na Grande Guerra no 1º dia de junho de 1917. Mas a guerra repentina acaba em novembro de 1918. Terminada a guerra, a revolução do automóvel dita o ritmo frenético das linhas de montagem das fábricas. Nas ruas, os carros atingem a estonteante velocidade de 75 km por hora, o símbolo máximo de status e poder. Nessa mesma velocidade, as informações cruzam os continentes e com elas os grandes capitais. A vida luxuosa dos magnatas contrasta-se com o mundo em crise. Os investimentos nas bolsas de valores fazem o dinheiro circular o mundo e, juntamente com ele, novas ideias. A luta dos direitos das mulheres, juntamente com os dos operários, ganham as ruas. Greves, revoltas, revoluções marcam o começo do presente século. 1918. Pastor, agora só nos resta mesmo esperar. Eu queria aproveitar e te pedir desculpas pelo mal-entendido na internação da doutora Yolanda, pastor. Ela não vai precisar ser transferida para o hospital evangélico, ela fica aqui na Santa Casa com a gente mesmo. Pastor, e ainda sobre o mal-entendido, eu queria novamente te pedir desculpas, pastor. O funcionário que atendeu vocês, ele não estava por dentro do novo regulamento. Sabe como é? Algumas pessoas não se deram conta que agora somos uma república e não estamos mais no velho império com seus velhos costumes. De qualquer forma, seus filhos estão bem e o Dr. Chalman já os levou para a casa dos seus pais. Eu vou deixá-la sós com a doutora Yolanda. Com licença. Quando o tempo fecha, quando a paz se vai e não mais voltar, quando a dor aumenta, é quando as lágrimas não podem se conter.
quando as circunstâncias me assustam, quando a vida para, é quando a alma chora e se esconde. Esta oração é tudo o que tenho agora. Eu já não posso suportar o sofrimento que não vai embora. Dorme, dorme, dorme e sonha. Sonhar é viver? A vida é sonho? Quando a realidade que nos cerca nos enche de alegria, não parecemos sonhar? Parecia um sonho bom demais para ser verdade, quando o Eterno trouxe de volta os exilados de Sião. Mas, e se a realidade nos causa profunda dor? O sonho se torna um pesadelo? Não. A realidade no momento da dor é um pesadelo. E o sonho, um doce consolo. Este palco é um portal de sonhos. Aqui, teatro, músicos, cantores, como num sonho consolador, vêm para nos mostrar momentos difíceis como este. Onde o meu esposo espera que eu volte para os seus braços. A paz se vai e não mais voltar. Quando a dor aumenta, é quando as lágrimas não podem se conter. As circunstâncias me assustam. Quando a vida para, é quando a alma chora e se esconde. Tenho.
tua vontade. Se eu não puder compreender teu jeito de agir, confiarei em tua bondade. E eu clamo, olha Deus pro meu coração. Esta oração é tudo que eu tenho agora. Eu já não posso suportar o sofrimento que não vai embora. Contudo, faça o que te aprouver, ser o final da história, a tua vontade. Se eu não puder compreender teu jeito de agir, confiarei em tua bondade. Se eu não puder compreender teu jeito de agir, confiarei em tua bondade. Ah, que bondade, Dr. Chalma, ter oferecido esse almoço para nós, não é mesmo, Yolanda? Tanta gente importante, todo Grão-Mondé está aqui. Quem dera eles abrissem os seus corações para Cristo. Mas eu já ficaria muito feliz se o Dr. Chalma viesse congregar conosco. Pensei que ele é um homem de negócios muito ocupado, não é mesmo? Mas se ele abrisse o seu coração, como ele abre a sua mão para doar, ele que doou tanto para a construção do hospital evangélico, se afastou do evangelho. E Yolanda, você sabia que estão tentando mudar o nome do hospital evangélico para o hospital samaritano? Se a missão for cumprida, o nome pouco importa. Yolanda, eu não estou entendendo o porquê dessa resposta tão curta e fria. Você não é assim. E como você acha que eu sou? Porque, sinceramente, eu já não reconheço mais a nossa harmonia. Você percebe que as decisões tomadas de maneira individual só nos trouxe tristeza e distanciamento? Você não lembra? Lembra do dia 12 de agosto de 1911, quando aquele missionário veio até a nossa pequena igreja e nos sentimos desafiados a viver na Guatemala? Lembra como nosso coração ardia pela possibilidade de servirmos a Deus em nossas futuras profissões? Porque nós estudávamos para ser médica e pastor. Nós tínhamos planos. Amor, eu tenho certeza que esse dia ficará marcado para sempre em nossos corações. Querida Yolanda, eu estarei sempre com você. Você cuidará do corpo e eu das almas. Guatemala, prepare-se. O Evangelho do Senhor Jesus está a caminho. Como eu te amo. Você se lembra desse compromisso? Eu sei! Mas quantas pessoas você conhece que tiveram a vida que eu tive e chegaram onde eu cheguei? Mas eu vou te lembrar. Filho de viúva, eu ajudava em casa engraxando os sapatos dos doutores da Praça 15 de Novembro. E ainda mais, eu caminhava 3 quilômetros até o grupo escolar mais próximo. Não é que eu estou reclamando, mas eu não podia perder essa oportunidade.
Eu não podia perder esta oportunidade. E agora? Esta vida que nós temos não é boa, Yolanda? Todo esse conforto não te faz bem? Você não é feliz com o que temos? Eu sou feliz com o que temos. Eu só não sou feliz com aquilo que nos tornamos. Quando você vai parar de lutar com a cruz? Se a sua vida foi conquistada no madeiro, quando verá a beleza, o brilho, a luz que de Belém a Jerusalém no Calvário resplandeceu, e o amor superou toda a maldade. A mentira se desfez, a verdade. O Verbo tornou-se, sofreu em carne, graça de Deus. Cerne de uma nova humanidade. Ele é o caminho da eternidade. A esperança, o Cordeiro, a bondade, plano de Deus Salvador, Cristo soberano, Senhor. Quando você vai parar de lutar com a cruz? Se a sua vida foi conquistada no madeiro, quando verá a beleza, o brilho, a luz que de Belém a Jerusalém no Calvário resplandeceu, e o amor superou toda a maldade. A mentira se desfez, a verdade. O Verbo tornou-se, sofreu em carne, graça de Deus, de Deus. Cerne de uma nova humanidade. Ele é o caminho da eternidade. A esperança, o Cordeiro, a bondade, plano de Deus Salvador, Cristo soberano, Senhor. Eu não estou lutando contra a cruz. Eu estou lutando em nome da cruz. Na posição que eu estou hoje, eu posso influenciar os grandes e ainda garantir financiamento para alcançar os pequenos. Pensa comigo, Yolanda. Ganhando um grande como a família Chalma, ele nos dá um sustento para ganhar 1000 Silvas. Mas o nosso projeto não era pela força do braço. Onde termina o meu braço e começa o de Deus? Porque se eu encolho o meu braço, eles vão me chamar de quê? Preguiçoso, põe a mão no prato e não se dá o trabalho de levar a comida até a boca. É disso que vão me chamar. Mas se tudo isso fosse plano de Deus, nós não estaríamos aqui. Aqui onde, Yolanda? Aqui, olha! Meu Deus, Yolanda, você está ali? E aqui também?
Meu Deus, eu também estou aqui! O que está acontecendo? O que está acontecendo, Yolanda? Você está sonhando, João Vitor. Meu Deus, eu estou sonhando! Ela vai me pegar! Ela vai me pegar! Ai, onde é que eu posso me esconder? Acho aqui, já sei! Menino! Crianças! Cadê você? Vem cá! O que está acontecendo, crianças? Achei! Crianças! Para com isso! O que está acontecendo? Para! Ô, crianças! O que está acontecendo? O senhor não se lembra? A gente vai contar pro senhor. Fenomenal esse almoço. Nossa, que almoço. Estava tudo realmente muito bom. E vocês, têm alguma notícia da guerra? As coisas estão difíceis na Europa. Olha, eu tenho a impressão que essa guerra, que era para acabar com todas as outras guerras, não vai terminar nunca. E como está sua neta? Está uma moçoila linda. E ela está com que idade? Ela já está com 13 anos. Já está na hora de apresentar na sociedade, conseguir um pretendente. Imagina, ela é uma molecona, uma meninona. Cuidado, senão se torna uma sufragista. E acaba saindo por aí de jupeculote. Jupeculote? O que é uma jupeculote? Algo entre uma saia e uma calça. Última moda em Paris. Isso é uma afronta à feminilidade. Deus me livre! É os sinais dos tempos. E qual é o nome da neta da senhora? Eliana. E vocês têm notícias da saúde do presidente eleito? Só sabemos que todo mundo sabe, né? Foi eleito, mas não assumiu. Olha, o que eu sei é que o estado de saúde dele é bastante preocupante. E tem ideia do que possa ser? Já descartaram a possibilidade de febre amarela? Que ironia seria, né? O maior combate foi no governo dele e ele acaba contraindo febre amarela. Não. Estão desconfiando de uma outra doença. Os sintomas são como de uma gripe. As pessoas estão desconfiando que essa doença tenha vindo com os imigrantes. Olha, é uma possibilidade sim. Mas imigrantes de que país? Italianos, alemães, japoneses? Bem, nesses últimos dias tem vindo muitos imigrantes da Espanha. Yolanda, eu gostaria de falar com você um minutinho. Sim, pois não? Então, Yolanda, eu gostaria de falar com teu marido. Claro. João Vitor, por favor. A dona Ofélia gostaria de falar com você. Sim. Então, pastor, eu gostaria de falar com o senhor sobre o meu filho. Os médicos estão desconfiando que ele está com a mesma doença que a do nosso presidente. Eu estou com muito medo que algo ruim venha acontecer com ele. Por favor, pastor, ore pelo meu filho, pastor. Calma, dona Ofélia, nós vamos orar. Pastor! Pastor João Vitor! Você precisa vir comigo agora. Quero lhe mostrar o meu mais novo automóvel. Acabou de chegar da França. Dr. Chalman, só um minutinho, já estou indo, só um minutinho. Qual o nome da senhora mesmo? Ofélia. Dona Ofélia, a minha esposa terá o imenso prazer de orar pela senhora. Para tudo! Você viu isso? Você acha certo o que você fez comigo e com a dona Ofélia? E com essa tremenda cara lavada? Eu não podia fazer essa desfeita. Não podia fazer desfeita? Ele fez o almoço em nossa homenagem. Em sua homenagem. Porque quem resolveu assumir o cargo de pastor, presidente da principal igreja evangélica de São Paulo, não fui eu. Mas a senhora está se esquecendo que é a esposa do pastor, presidente da principal igreja evangélica de São Paulo. João Vitor, o que era mais importante naquele momento? Ver o carro do Dr. Chalman ou orar pela dona Ofélia? Yolanda, você não acabou orando por ela? Você não está conseguindo enxergar o verdadeiro valor das coisas, porque não sabe o preço que foi pago por cada uma delas. Alto preço.
do pecado. Alto preço foi pago, nos libertou do pecado. Na cruz, o amor foi mais forte, venceu a morte, trouxe esperança a todos nós. Na cruz, o rei foi ferido, o seu injusto castigo trouxe vida e salvação. Alto preço foi pago, nos libertou do pecado. Alto preço foi pago, nos libertou do pecado. E nos deu a sua paz, e nos deu o seu perdão. Sua graça então nos fez uma nova criação. Alto preço foi pago, nos libertou do pecado. Alto preço foi pago, nos libertou do pecado. Alto preço foi pago. Você entendeu? Ah, Yolanda, você está tentando ensinar o Padre Nosso ao vigário? Está bem, vigário. Vou te mostrar então o Padre Nosso. Pastor, venha ver meu novo automóvel. Já estou indo, Dr. Schaumann, já estou indo. Acabou de chegar da França. Ah, Dr. Schaumann, que bonito o seu carro. Qual é a marca dele? Este é o novíssimo Renault Coupé. Ah, que bonito esse seu Renault Coupé. Mas o pastor não gostaria de dar uma volta com sua família no meu Renault Coupé? Sim, eu adoraria dar uma volta no seu Renault Coupé. Você poderia levar sua esposa e filhos para passear no meu Renault Coupé. Obrigada, Dr. Schaumann. Crianças, venham aqui. Vocês gostariam de passear com o papai neste Renault Coupé? Sim, papai, queremos passear no Renault Coupé. Chame a mamãe, chame a mamãe. Yolanda, vem cá. O que foi, querido? Você gostaria de passear no Renault Coupé? Ah, e que tal convidar a Dona Ofélia para vir andar neste Renault Coupé? Hein, João Vitor? Ah, Yolanda, não vai começar com essa história de novo, né, Yolanda? Então, papai e mamãe entraram na frente. Nós dois ficamos ali atrás. Ah, tem um detalhe. Era a mamãe que dirigia. E o Dr. Schaumann falou: uma mulher que dirige. Uma mulher à frente do seu tempo, doutora e chofer. A mamãe foi dirigindo, ela e o papai discutindo. A gente lá atrás. De repente, do nada, aparece um coelhinho branco. Ele vem pulando e entra na frente do carro. Mas a mamãe conseguiu desviar do coelho branco, mas não da árvore. Com a gente e o papai não aconteceu nada. Mas com a mamãe, coitadinha, ela saiu voando. E agora estamos aqui no hospital. Ah, que pena, você nem estragou nossa festa de Páscoa. Ah, é verdade. E agora a gente não vai ganhar chocolate nessa Páscoa. Crianças, o que vocês estão falando?
A mamãe está ali naquela situação. Mas foi o Senhor que falou que a gente não pode perder as oportunidades. Nós não podemos perder as oportunidades. O Senhor não gosta da vida que a gente tem? Não gosta da vida que a gente tem? Mas não estou feliz com aquilo que nos tornamos. Deus, me ajuda a crescer e não mais me encontrar um menino em minha fé. Deus, eu quero amadurecer e ver minha vida florescer com frutos que apontem para ti. Deus, que tua palavra faça uma guerra com minha alma e me confronte com poder. Meu Deus, que eu seja como um vaso nas tuas mãos quebrado, para que me possas consertar. Deus, ó Deus, me ajuda a crescer. Me encontrar um menino em minha fé. Deus, a cruz de Cristo me ensinou que só a vida se eu morrer quero entregar-me a ti. Deus, que tua palavra faça uma guerra com minha alma e me confronte com poder. Meu Deus, que eu seja como um vaso nas tuas mãos quebrado, para que me possas consertar. Deus, oh Deus, me ajuda a crescer. Meu Deus,
Yolanda, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Calma, calma. Graças a Deus você está bem. Calma. Eu ainda estou com dores. Mas onde estão as crianças? Eles estão bem, estão na casa dos meus pais. E você, como está? Eu estou bem, mas eu fiquei muito preocupado com você. Depois que nós batemos o carro na árvore, você ficou inconsciente. Eu não consigo me lembrar o que aconteceu. O Dr. Schaumann nos emprestou um dos seus automóveis para a gente fazer um passeio em família. Você estava muito nervosa, tomou a frente, decidiu dirigir. Você não se lembra? Acho que estou me lembrando. Me desculpe. Também fui um pouco grosseira. Esse meu temperamento sanguíneo. Imagina, amor. Eu que te peço perdão. Me perdoe por ter tomado a decisão de me tornar pastor-presidente sem te consultar. Como você me lembrou, médica e pastor, nós tínhamos um compromisso firmado com a Guatemala, um compromisso missionário. Você cuidaria do corpo e eu das almas. Mas eu vou explicar tudo para o Dr. Schaumann e para os membros da igreja. E nós vamos fazer o combinado. Calma, amor, calma. Não se precipite de novo. Vamos orar. Vamos pedir a orientação de Deus. Vamos conversar com a nossa igreja. E juntos tomarmos a melhor decisão. Ou vamos para a Guatemala, ou ficamos na igreja local. Obrigado, amor. Eu gostaria de orar por nós. Deus, obrigado por ter trazido a minha Yolanda de volta. E obrigado por ter me dado esse sonho. Só assim eu pude perceber o quanto eu fui egoísta e o quanto não podemos nos enganar a nós mesmos, mesmo pensando servir ao Senhor. Senhor, eu decidi tomar a cruz e seguir-te, mas eu quis que essa cruz tivesse a forma do meu querer. Mas eu pude aprender que viver conforme a cruz é viver na medida da cruz que o Senhor forjar para nós. E esse é o maior presente que um homem pode ganhar. Viver é aprender que a vida é um presente lindo, a vida é um dom que nos foi dada pelo autor de toda a criação. Ele tem um plano e o seu plano é o Filho, que numa cruz verteu-se em amor na salvação. E não há outro que nos fez viver, e não há outra forma de viver senão conforme a cruz, seguindo atentamente os passos de Cristo Jesus, deixando-se esvaziar conforme o Mestre não se apegar a nada que não seja dele, fazer de sua presença nossa dependência. Então, viver em oração conforme a cruz. A Páscoa de 1918, na vida do pastor João Vitor e da doutora Yolanda, foi a passagem para um nível mais profundo de relacionamento com Cristo. Orando, descobriram que antes da missão do Mestre, vem o Mestre da missão. A Guatemala teve que esperar, pois o mundo estava sendo devastado pela pandemia mais letal da história da humanidade, a gripe espanhola, que em apenas um ano matou 10 vezes mais do que a Grande Guerra. Pastor João Vitor e doutora Yolanda tiveram muitas vidas que necessitaram de seus cuidados, tanto do corpo quanto da alma. 100 anos nos separam dessa história. E
hoje, ao comemorarmos a Páscoa, celebramos a passagem da morte para a vida. Algo em você precisa morrer, para que algo também renasça em você, lhe dando uma nova forma, para que você viva um relacionamento mais íntimo com Jesus e a sua vida seja conforme a cruz. Vamos lá, cante com a gente. Conforme a cruz, seguindo atentamente os passos de Cristo Jesus, deixando-se esvaziar conforme o Mestre não se apegar a nada que não seja dele, fazer de sua presença nossa permanência então, tornar-se adoração conforme a Que bom que estamos aqui hoje à noite, que bom que pudemos participar deste momento tão importante para todos os cristãos. Eu gostaria de ler a palavra de Deus e fazer uma breve meditação junto com vocês, pensar um pouquinho nas nossas vidas e tudo aquilo que ouvimos tem a ver com a gente. O texto que eu vou ler fala da ressurreição, e narra a história de 2 discípulos de Jesus que tiveram uma experiência muito interessante logo após a ressurreição. O texto está em Lucas 24, eu gostaria que você acompanhasse a leitura, por favor. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Aí elas ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês lá na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. E quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com os rostos entristecidos, e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele.
O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles, e quando estava à mesa com eles, ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, e ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Esta é a palavra de Deus. E a Páscoa, que está por trás de toda essa narrativa, é uma época muito favorável para nós. Mesmo que nela a lembrança maior seja movida pelo comércio de ovos de chocolate, lá no fundo nós sabemos que a Páscoa tem a ver com Jesus, tem a ver com a ressurreição, especialmente se você é um cristão. E em épocas como essa, muitos buscam ficar em família, outros vão às igrejas, as igrejas ficam cheias de pessoas, e muitos também param um pouquinho, não é, para um tempo de reflexão. Pois é isso, essa é a nossa proposta hoje: parar, aquietar o coração e por alguns minutos refletir, parar um pouquinho para pensar nas nossas vidas. Às vezes nós não temos tempo para isso, a vida é tão corrida, a gente não para pensar no que está acontecendo com a gente. E aí, a história que acabamos de acompanhar traz à tona um assunto que é muito comum entre nós: como tratar os reveses da vida, como entender ser a vontade de Deus uma porta que se abre diante de nós, ou como se adaptar a uma nova leitura do que você entendia ser Deus, você entendia aquilo que Deus queria fazer com você, especialmente se as coisas não dão como você imaginava, não é? As coisas não vão daquela forma que você imaginava. E aí nossa história é bem isso, né? Um casal devoto, tinha planejado uma vida baseada na leitura do que entendiam ser a vontade de Deus para a vida deles, mas uma resposta diferente do marido, e depois um acontecimento inesperado, um acidente, mudou toda essa perspectiva. É o que vemos também na história da narrativa dos discípulos que lemos agora. Os discípulos que estavam indo a caminho de Emaús, eles estavam experimentando uma grande decepção. Eles chegam a dizer, lamentando: olha, nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção de Israel, diz o texto que lemos. Nós estávamos com essa esperança
que era Ele, que era Jesus, que ia trazer a redenção de Israel. É verdade que Jesus mesmo nunca escondeu o jogo deles. Jesus nunca escondeu o jogo, nem dos 12, nem dos outros discípulos. Desde o começo, Jesus havia dito para aquilo qual foi a razão da sua vinda, não é? Para que viera. No entanto, a agenda pessoal dos discípulos e a agenda de expectativa dos judeus quanto ao Messias era outra. É fato que eles estavam boquiabertos com aquilo que Jesus fazia e dizia, e eles chegam a citar na palavra deles que ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e de todo o povo. Mas eu quero dizer para você que isso não foi capaz de mudar aquilo que eles entendiam ser o correto para a sua vida e para o seu povo. Porque se você tem uma agenda própria, você só presta atenção naquilo que interessa. A expectativa dos judeus é que o Messias seria um libertador que restauraria o reino de Israel e comandaria a nação para um outro patamar, para um patamar de destaque, de prosperidade. E, consequentemente, levaria os seus seguidores para um outro patamar. E mesmo Jesus dizendo que não seria assim, e mesmo Jesus dizendo que a sua proposta era firmar um reino no coração das pessoas, mesmo Jesus afirmando claramente que a sua luta de libertação transcendia os limites do reino terreno, a agenda da nação e a agenda individual das pessoas não permitia que eles assimilassem a verdadeira missão do Messias. Isso nos faz pensar em nós mesmos, porque nós podemos andar com Ele, nós podemos viver com Ele e ter uma agenda paralela. E essa agenda paralela pode não nos deixar perceber a verdade do que Deus realmente quer fazer, tanto na história como nas nossas vidas. E aí, a vontade de Deus para mim, se eu tenho uma agenda paralela, fica marcada pela minha agenda, pela minha vontade. Eu ando com Ele, mas não percebo o que realmente Ele quer, porque a minha agenda confunde as coisas. Eu não entendo o que realmente Ele está dizendo, eu fico confuso com as coisas que Ele me diz. Eu me encho de conhecimento sobre as coisas dEle, mas não abro mão do que entendo ser correto, eu continuo no controle. E isso afeta o que eu faço com a minha vida profissional, isso afeta os meus relacionamentos. Quando eu tenho a minha agenda, isso afeta a minha relação com a minha esposa, ou das esposas com os maridos, como eu uso o meu dinheiro, o que faço com o meu tempo, como eu uso os meus dons, os meus talentos. Afeta naquilo que é o desenho de projeto para a minha vida e quais são as minhas prioridades. E quando eu estou dentro desse redemoinho, tentando fazer a minha agenda funcionar e pedindo a bênção de Deus, isso me traz dor, me traz sofrimento. E os discípulos a caminho de Emaús nem mesmo perceberam que Jesus estava caminhando ao lado deles. Tamanha decepção, porque aquilo que eles tinham planejado para a vida deles simplesmente não aconteceu. Não aconteceu. Tudo que haviam pensado, tudo que haviam sonhado, toda a esperança que havia sido colocada numa leitura do que Deus faria, baseado numa agenda própria, acabou desmoronando. Eles não haviam percebido que aquilo que tinha acabado de acontecer sempre esteve no plano de Deus, sempre tinha sido o plano de Jesus. Gente, a única maneira de entender o que Deus quer fazer é abrir mão da própria agenda, da agenda pessoal, e se juntar ao que Ele vai fazer nas nossas vidas. Não tentar trazer Deus para os meus projetos, mas alinhar
alinhar-se aos projetos dele. Se você está no centro da agenda de Deus, que é a cruz, não haverá decepção e você não precisa ter medo. E para encerrar minha palavra, então, eu quero dizer que a minha oração nesta noite, e eu peço que seja a sua oração também, é que Deus perdoe o nosso desejo de comandar as nossas próprias vidas. Temos o desejo de dizer como as coisas devem ser, e a gente tenta de tudo quanto é jeito encaixar Deus ali. Que Deus perdoe essa tentativa de controle, e ao mesmo tempo que a gente consagre a nossa vida a Ele, de tal forma que a nossa identificação e a nossa intimidade com Ele possa permitir que os nossos sonhos já sejam os sonhos dele para mim. Então eu tenho tanta intimidade com Ele, que eu não vou sonhar nenhuma outra coisa para a minha vida que já não seja a vontade dele. Esta é a nossa oração, este é o nosso desejo, e que você saia daqui pensando: Deus, toma conta da minha vida, assume o controle da minha vida, pois eu entrego e consagro a minha vida ao Senhor. Curve a sua cabeça, vamos orar juntos então esta oração. Senhor, entendemos que quando temos uma agenda própria, isso afeta demais a nossa vida. E quando as coisas não dão certo como nós gostaríamos, a frustração vem, o medo vem, a dor vem. Senhor, nós queremos nesta hora consagrar a nossa vida e dizer mais uma vez para o Senhor que o Senhor tem o controle, que Jesus é Senhor, que Jesus é aquele que diz como as coisas vão ser. Queremos retomar a nossa vida a partir disso, e que neste dia, quando paramos para pensar em Jesus, e paramos para pensar que Ele está vivo, Ele possa também se fazer presente no comando das nossas vidas, pois consagramos a nossa vida ao Senhor, e pedimos a Deus que o Senhor nos ajude a construir os nossos projetos, de acordo com a intimidade que temos contigo. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém.